Deus que se Merci pour la encontra présence passada nzambe nyonso baza. alguns que estão aqui não conhecem os nomes. Bamisusu baza na yebi kombo te. O nosso pastor Kalala, Pasteur Kalala, profeta Moisés, prophète Moisés, profetisa Miriam, profeta Cris, prophète Chris, homem de Deus o Flamengo, sana nzambe Flamer, o nosso líder Cris Cardinal, ngabo na biso cardinal, o nosso líder Espoir. notre leader Que espoir. Deus abençoe todos os líderes que se encontram aqui nesse lugar. Nzambe apambola baleader nyonso baokutama. Só simplesmente acrescentando que o primeiro pregador já falou. Na ye obakiselaka na oyo motele biso. Hoje não é uma noite como todas as noites. lelo eza kutu lokwa bakutu nyonso te. Você não errou de estar aqui neste lugar. osali erreur te ya kozala na oyo. Não, você não errou de estar aqui na neste osali lugar. erreur te ya kozala na oyo. Não foi um erro você perder a tua vida ezalaki aqui. azali to perdre nui na ozala. Rapidamente vamos ler no livro de 2 Reis, rapidement totanga 2 Rois, capítulo 7. chapitre 7. Vou começar pelo primeiro versículo até o 9º versículo. tobanda na premier verset jusqu'au Como é que 9e. você caminha comigo? nalingi otambola nanga 2 Rois 7. Quem encontrou pode fazer a leitura. Eu quero que melhor toda a igreja fazer a leitura de uma só vez. nalingi église moma tosala lecture une seule. 2 Reis, capítulo 7, 2 Rois 7. a começar do primeiro versículo tobanda na premier verset até o 9º versículo. jusqu'au 9e verset. 2 Rois chapitre 7 verset 1 à 9, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 siècle et 2 mesures d'or pour 1 siècle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait de pénètre au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en montes Pode parar por aí. Outro pode continuar no terceiro versículo. O homem de Deus pode nos ajudar em português. Amém. Versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. À porta da cidade estavam 4 leprosos, os quais disseram entre si, por que ficamos aqui à espera da morte? Versículo 4. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos lá, porque a fome reina lá dentro, e se ficarmos aqui, morreremos da mesma forma. Vamos-nos, pois, e passemos para o acampamento dos arameus, e a fim de nos rendermos, se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Versículo 5. Assim que a noite caiu, eles se dirigiram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às proximidades do acampamento, observaram que não havia ninguém ali. Versículo 6. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que comentaram uns aos outros, o rei de Israel deve ter contratado os reis dos elinitas e dos egípcios para marcharem contra nós. Versículo 7. Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer e, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, e deixando o acampamento como estava. Versículo 8. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, e foram em seguida esconder. Retornaram mais tarde e entraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Versículo 9 e último. Então disseram depois entre si, não está certo o que estamos fazendo.
Hoje é um dia de boas novas e nós estamos calados. Se esperarmos até raiar o dia de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei, a palavra do Senhor. O homem eles podem ajudar a repetir no versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Pode estar aqui assim, pode sentar. Então disseram depois entre si: não está certo o que estamos fazendo hoje. Hoje é um dia de boas notícias. Pode parar por aí. Fala comigo, hoje é dia de boas novas. Pode repetir comigo, hoje é dia de boas novas. Não você me acompanha nessa pregação. Não tenho muito tempo só para apresentar o primeiro pregação. Fala comigo, hoje é dia de boas novas. Não estou aqui ouvindo. Fala comigo, hoje é dia de boas novas. Não fica frio, vamos caminhar. O nosso pregador Macedon já definiu sobre milagres. Ele falou de pontos pertinentes. Definiu milagre. Explicou muito bem o milagre. Eu vou ajuntar e acrescentar por cima disso. Eu vou caminhando um subtema. Assim diz o Senhor. Fala comigo, assim diz o Senhor. Não, fala comigo, assim diz o Senhor. Não, por favor, fala comigo, assim diz o Senhor. Esse é o meu subtema. Profeta Eliseu. Ele foi filho do profeta Elias. Ele foi escolhido por Deus, porque Deus precisava de um rei e de um profeta. O profeta Elias chegou até ao seu pai para ir ao encontro do Eliseu. Aí estou no primeiro livro de Reis, capítulo 19. A começar do versículo 13 até 19. Elias foi até o Safate. Eli aketepa Safate. É o pai do profeta Eliseu. Safate é papai e profeta Eliseu. Chegou até lá. A comitiva. O trabalho que Safate fazia Musala o Safate era lavrador. Azalaki moloni. A primeira coisa que me chamou a atenção Eu não gostou de chamar a atenção lá. o Eliseu trabalhava com seu pai. Ele usava nem o Safate. Por que Deus é obrigado a mandar o profeta Elias escolher alguém que trabalha? Para que Deus possa te dar a vocação, Deus Deus possa te dar a missão. Uma das primeiras coisas que Deus deve encontrar em você é encontrar a trabalhar fazendo. A primeira coisa que me chamou a atenção. Eliseu não era pessoa que ficava em casa a orar. Orava só orar em casa. Ele não ficava só preguiçoso em casa, mas ele trabalhava com seu pai. São homens de Deus que estão aqui neste lugar. Deus não gosta de preguiçoso. Deus não chama a pessoa que fica em casa sem fazer nada. Deus escolhe na missão que faz ela. Você não vai receber o teu chamado se você fica só em casa e não faz nada. Eliseu era um lavrador. Trabalhava com seu pai. E daí se encontrou com o profeta Elias. O nome Eliseu significa Deus é a salvação. Por que ele não ficou em casa? Por que ele não perdia tempo ficar em casa? Precisava de fazer algo. Deus possa te dar também carne. Se tu não fazer nada, Deus também não te dará carne. Não espera ter carne
Isso vai ser uma coisa que pode causar briga na tua vida, na tua própria vida. Isso pode te levar até a morte. Atualmente estamos vendo muitos pregadores, muitos servos de Deus que estão atrás de irmãos da igreja, pedindo dinheiro, e não tem a capacidade de nada fazer. A vocação é muito boa. Mas tem um trabalho também fora da vocação que é muito bom. Você vai ser chamado de um bom pregador. Se tu não ter a capacidade de mentalizar umas coisas que tem a ver com ciências, vamos ter a graça assim. Mas se tu não tiver o domínio de algumas ciências, isso pode atrapalhar também na tua missão. A segunda coisa que me chamou a atenção no profeta Eliseu é o quê? É que antes dele ser profeta, ele teve um pai. Seu pai foi o profeta Elias. Na tua vida cristã, na tua missão, nunca pode ser chamado de profeta se tu não tem um pai. Todo profeta deve ter um pai. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai no ministério? Você dormiu, acordou profeta. Você dormiu, acordou pastor. Quem é o teu pai? O profeta Eliseu, ele precisava de ter um pai. Ele precisava de ter um mentor. Tudo que você pode fazer na tua vida, se tu não tiver um mentor, se tu não tiver um pai, terás a dificuldade de passar algumas etapas. Terás a dificuldade de superar essas coisas. Se o mentor te mostra o caminho, o pai te ensina como fazer. O pai te ensina como fazer. Nós falamos de Maranata. Pode falar comigo Maranata. Pode falar comigo Maranata. Fica sem ouvir. Fica sem ouvir. Aqui a Bíblia está nos dizer que o profeta Eliseu vê a palavra de Deus. Estava na palavra de Deus no povo. E o povo passava por um momento de crise. Ele disse: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã. Ele não disse que no próximo ano. Ele não disse no próximo mês. Mas ele disse amanhã. Amanhã. O povo vai conseguir o que queria. A crise vai terminar. Não vem profetizar sobre a vida dele. Tudo que você estava a procurar. Tudo que você estava a olhar por ele. Amanhã. Tu vais conseguir o que você vai procurar. Tu vais receber o que você vai procurar. Mas quando o profeta falava, houve um capitão que começou a convidar a palavra de Deus. Meu irmão, a dúvida pode te levar até a morte. Dúvida com a palavra de Deus pode chegar até o limite. Ele disse que só se Deus abrir a janela do céu, fez com que ele possa fazer as coisas que não poderia falar. Esqueceu que quando o povo faltava, não, ele esqueceu quando o povo faltava, mas caía do céu. Falta de conhecimento fez com que o capitão possa duvidar. O profeta Eliseu disse a ele: tu verás, mas não comerás. Mas o que me chama a atenção neste capítulo, são 4 homens. São 4 homens. Esses 4 leprosos, os 4 leprosos. Pode falar comigo, 4 leprosos.
Não, pode falar comigo 4 leprosos. Fala mais uma vez 4 leprosos. Precisamos se encontravam fora da cidade. Eles eram imundos. Eles não poderiam nada fazer. Eles nada poderiam fazer. Eles tinham uma doença que não lhe permitia estar onde tinha muita gente. Segundo o Levítico, todo mundo que tinha lepra deveria estar distante de outras pessoas para poder não os contaminar. A lepra era uma doença que desvalorizava o homem. A lepra era uma doença que denigrava o homem, que tirava a qualidade do homem. Homens com lepra eram sujeitos a estar fora da cidade. Esses 4 homens que eram leprosos viveram fora da cidade. Viveram fora da cidade. É complicado. Vai escrever comigo. Pensamento-chave. Tenho 2 pensamentos-chave para você. Tenho 2 pensamentos-chave. Primeiro pensamento: a dependência é mais importante do que a independência. La dépendance est très importante que l'indépendance. Se no mundo a independência é mais importante, mas no mundo espiritual é algo diferente. Se tu depende somente de Deus, podes começar a ver milagres que você não espera. Quem depende de si mesmo, ele chega no ponto de perder muitas coisas. A dependência é mais importante do que a independência. Pode dizer que eu trabalho, posso ganhar dinheiro qualquer hora. És dependente. Mas no mundo espiritual é tudo trocado. Quem depende do Espírito Santo, ele vive a graça do milagre. Quem depende de Deus, ele vive a dimensão da graça. Fala comigo a dimensão da graça. Fala comigo a dimensão da graça. Se não quer ver onde se encontra, vamos me levantar, por favor. Se você se encontra, pode se levantar, fica de pé, por favor, durante 2 minutos. Vamos fazer esse exercício. A dependência é mais importante do que a independência. Quando um homem chega no ponto de depender somente dele, ele corre risco de não viver milagre de Deus. Ele começa a acreditar somente nas suas capacidades. Mas quem depende do céu, ele recebe o que ele procura. Deus faz milagre em qualquer momento. Fala comigo, Deus é milagre. Segundo pensamento-chave, quem vence os seus próprios desafios começa a vencer de tudo. Vou dar exemplo somente desses 4 leprosos. Esses 4 leprosos tinham a decisão nas suas próprias mãos. Se a gente entrar, vamos morrer. Se nós também ficarmos aqui, o desafio pessoal ajuda no crescimento do homem. Se tu não vencer teus próprios desafios, você não pode vencer a tua caminhada. Deves começar a vencer teus próprios desafios. Vencer a tua missão. Esses 4 leprosos, eles tinham um grande desafio, que era ficar ou de contratação. Pode sentar. Muito obrigado. Passamos para você. Quem fez os seus próprios desafios
começa a vencer em tudo na vida. Tinha um desafio dentro deles. Entramos na cidade, ou ficamos aqui. Ao ficar, vamos morrer com fome. Ao entrar, também vamos morrer. Mas o profeta disse: amanhã teremos o que nós queremos. Vamos conseguir a medida de farinha, porque o povo está precisando. Mas isso era impossível. O país estava numa situação de crise. Se você não saber ouvir, é assim diz o Senhor, tu não vais conseguir vencer de tudo na tua vida. Tu não vais conseguir vencer na tua vida. Tu não vais conseguir avançar na tua vida. Vou explicar. A falta de fé causa muita coisa. O profeta começou a falar, mas obviamente estava contra as palavras do profeta. Estava contra as palavras do profeta. O tempo de crise é o tempo de receber, de pegar as palavras da profecia. O homem que desafiou e não pegou as palavras proféticas, ele chegou no ponto de ver, mas não comer. Se tu não acreditar que Deus está falando sobre a tua vida, pode chegar no ponto de ver, mas não comer o que Deus preparou para você. As dúvidas que você carrega, isso pode eliminar ou afastar milagres da tua vida. Milagre também depende da forma que você recebe. Milagre também depende da forma que você caminha. Quando o homem começa a colocar dúvidas, ele começa a afastar milagre da sua vida. Milagre pode acontecer, dúvidas, milagre fica apagado. Pedro, ele estava andar por mas quando começou a duvidar, ele começou a se afundar. Quanto mais você vai começar a duvidar das palavras dos profetas, aí você vai começar a afundar na tua vida. A tua vida depende das palavras da profecia. E esta tua Bíblia é uma palavra profética. Pode falar comigo, amém? És um produto de Deus. Quem depende somente de Deus vive milagre. Milagre não vem pelo que você faz, mas milagre começa primeiramente pela graça de Deus. Primeiro milagre é receber Jesus aqui nesta terra. Isto não dependeu de você, mas sim dependeu do próprio Deus. Ele nos fez a graça de enviar o seu Filho para poder apagar os nossos pecados. Nada existe melhor do que acreditar em Deus. A dependência é mais importante do que a independência. Quem depende do Espírito Santo não força as coisas. Quem depende de Deus não força as coisas. Deus pode te facilitar em qualquer domínio da tua vida. A inteligência não basta. O conhecimento não basta só. Mas a dependência de Deus é mais importante. Assim diz o Senhor. Amanhã terão farinha. O que o povo está necessitado. C'est que le peuple a besoin. Cuidado com as dúvidas que você carrega. Terá muito bem aqui. Se tu continuar a duvidar, e Deus fala sobre você, isso vai causar atraso na tua profecia. A profecia que Deus deu para você. E você não vai falhar na tua missão. Mas se tu começar a carregar as dúvidas,
que soit tango. Não espera que quando o profeta profetiza hoje, amanhã você deve viajar. Faut pas attendre quand le prophète Você não tem que escolher que vai passar, porque como ele vai viajar? Vous avez la billet qui n'a pas passé. Você deve estar preparado para receber a profecia e começar a caminhar com a profecia. Vous allez préparer pour y aller. Se tu não estiver preparado, nunca vai viver o milagre de Deus. Si vous avez préparé pour jouer miracle dans un Mas também há casos particulares cas particulier. que você pode duvidar e Deus fazer. Oui, vous avez doute maintenant passage. Com dúvida ou sem dúvida, Doute ou sans doute. com documento ou sem documento, Document ou sans document. o milagre pode Le acontecer. miracle peut A arriver. tua vida não pode começar somente dependendo de Si le miracle dépend de la vie. quando você toma o dono da tua própria vida, Quand vous jouez comme aí você começa a pagar a graça de Deus na on tua vida. peut faire grâce ensemble. Aí você começa a pagar a linhagem de Deus na tua On vida. peut faire lier ensemble la vie. Aí você começa a pagar a luz de Deus dentro de On Deus. peut faire lumière ensemble. O milagre não precisa de você. Le miracle n'a pas besoin de toi. O milagre não depende de você. Le miracle ne dépend pas de O toi. milagre sim depende de Deus. Le miracle dépend O de Dieu. milagre sim depende de Le Deus. miracle dépend Quando de Dieu. esses quatro leprosos Dans ces quatre, le tomaram a decisão, ils ont pris la há uma décision. coisa que me chamou a pensar. Et l'homme resté de chamar la descente. Eles eram quatro, Il était quatre, mas que tinham a mesma linguagem. mais basés dans le même langage. Deixa eu dar um conselho por aqui. Conseil de Gosso. No meio de muita gente, Na carte à no battre. meio de muitas La igrejas, carte à no l'église. meio de muitos grupos, La carte à la se não tiver só uma linguagem, Sauf qu'il langage est à mon côté. isso pode atrasar ou impedir o milagre de acontecer. Et vous dites pour atraser, Isso je vais pode empêcher le impedir miracle. o milagre de acontecer. Et vous empêcher le miracle. Eram quatro, Ils étaient quatre, mas tinham a mesma decisão, mais ils parlaient le même langue. tinham a mesma linguagem, Ils avaient le même décision. tinham o mesmo objetivo. Ils avaient le même objectif. Se tu não tiver entendimento com a pessoa que está do teu lado, Si vous avez l'entendement, vous avez le isso même. também pode atrasar o teu milagre. Et vous dites pour retarder le miracle. Isso também pode bloquear o teu milagre. Oui, pour bloquer le miracle. Eles tomaram a decisão Parce que vous ou décidez. morrer Autokufa, ou viver. autofi. Matias Zagueiro. Hoje estou a operar em português. Não opéré la Quero me forçar. Na Lili, Estou aqui em Angola já faz por aí 15 anos. na Zana, Mulama, na Kenza. Quero me forçar a pegar em português. Quando a minha se Se eu fosse, não fazer isso, também pode ser difícil para mim. será na Essa é Zana, a francês de Gana. Eu vou dar a francês de Gana. Então, nós vamos desfazer de lá. Estamos num país lusófono. Tu Zana pegou a Lula. Está me forçar. Il faut que tu Essa saches. é uma coisa que estou a fazer agora. Mas eu não trabalhando. Falar com o meu português. Por mamãe, mas eu Falando bem. por mamãe minha. Vai ter que transmitir a mensagem. Mas isso é importante. Se Deus vai me levar além disso. Deus já nos abençoe. Eu só continuar dizendo. Não, continua, Lula. Mesma linguagem. Mesma linguagem. Même langage, Mesmo objetivo. même objectif. Se tu tiver num grupo, Se você está na grupo moco, tiver objetivo diferente, você está na objetivo diferente. isso pode impedir até a bênção de outra pessoa. Eu vou empêcher même les pas pour le Na Torre de Babel, Torre de Babel, o que era mais importante ce qui était très important, era a linguagem, c'était le era a sua fala. langage de Babel. Mesma ideia, mesma forma de falar, Même idée, même langage, mesma forma de pensar. même manière de penser. Eles estavam ir além. Et Babel pour matin. Mas para terminar com esta missão, Mais pour mission, Deus teve que mudar a sua forma de falar. ça va Deus changer. teve que mudar a sua linguagem. Ça va changer la Para langue. destruir tudo. Pour passer Quando você está ao lado dos três, sur les attaques de ces você tenta fazer a missão com outra pessoa. sur les mission. Faz o esforço de respeitar as palavras de outra pessoa também. Ça les faut respecter la loi. Faz um grande esforço de ter só uma só palavra. Bosa la réforme, bosa la. Isso vai nos levar a chegar no ponto de cumprir com a nossa missão. Eu me imagino como que essa mission na Bíblia. No grupo, quando esse fala X, o outro fala Y, Na grupo só que ia ouvir A e ia ouvir B. isso pode bloquear o milagre. Eu vou ir com o louco no Eles milagre. tinham só a mesma linguagem. Mas aí na langagem não foi. Se a gente ficar aqui, Só que se calhar eu vamos morrer com fome. vou falar Se nessa. a gente entrar, Se eu pego os outros, vão nos matar. não vou lá missão. Uma coisa que me chamou a atenção Eu não vou me chamar a é a missão. decisão. C'était la décision. Fala comigo a decisão. Não vai na decisão. Fala comigo a decisão.
Primeiramente a decisão. O milagre também depende da tua decisão. Ou toca na veste de Jesus, para ser sarada, ou fica assim. Alguém não tinha a sua fé, mas também tinha a decisão. Quando tocou na veste de Jesus, com aquela decisão, ele toca simplesmente, o milagre aconteceu. Esta noite, se tu vir com decisão, se tu orar com decisão, verás que vais conseguir o que você não conseguiu. Tomar a decisão. Entra. Como oramos aqui com fome, ou vamos entrar lá e morrer lá? A decisão deles fez com que eles possam começar a andar. Eles começaram a caminhar. Eles começaram a caminhar. Por outros inimigos aí. Aí tinha muita coisa para se alimentar. Mas o seu país passava fome. Era tempo de guerra. Foi tanto com o tempo de guerra. O tempo de guerra é um tempo de multiplicar estratégias. O tempo de crise é tempo de multiplicar a forma de pensar. Se tu vender só um bolinho, temos que acrescentar mais 2 bolinhos para você poder chegar até o objetivo. Porque a crise está afetada. Muita gente fica abençoada no tempo de crise. Mas você está chorando que há crise no país. Outra pessoa está usando estratégias para poder superar a crise. Mas a melhor estratégia para conquistar é ajoelhar, orar para Deus. Porque a Ele dá tudo. Ele que tem a capacidade, a possibilidade de dar tudo. No tempo de crise, você não fica só a lamentar. Você não pode ficar só a chorar. Ajoelha, pega todos os joelhos juntos. Ora a Deus. E verás o milagre da acontecer. Eles começaram a marchar. Onde começa a bela história desse caminho aqui. Quando eles caminharam, os pés dele, aí no campo dos inimigos, eles começaram a ouvir como se fosse chave de combate. Em português? Não, chave de combate. Tanque de guerra, obrigado. Começaram a ouvir. É tanque de guerra. Tipo som de tanque de guerra. Tipo muitas tropas entrar no país. E eles começaram a falar que o rei de lá, outras armaduras, outros tanques de guerra, outras tropas para vir combater contra nós. Para vir combater contra nós. Eu quero te dizer nesta manhã, cada vez que você vai dar um passo na tua vida, Deus vai começar a dar uma vida. Deus vai mudar o som dos teus passos. Deus vai mudar o som dos teus passos. Você vai começar a caminhar, a dar um passo que eu lhe estou sendo de Deus. Aí Deus vai começar a mudar o som dos teus passos. Quanto vai você ficar parado? Nada pode acontecer. Mas quando esse negócio começar a mover, aí os pés deles começou a sair do chão. Começou a sair do chão. Como se fosse um tropa. Como se fosse um tanque de guerra. Como se fosse entrava no país. E o que aconteceu depois? Porque eles abandonaram tudo. Os teus inimigos vão abandonar seu campo.
como eles somam a caixa, ficou um som forte. aqui voltei na língua dos anjos. Ligar aquela língua dos anjos. Só. Maquelele. Como se fosse tropas. Como se fosse alugar tropas. Não fica só parado. Há momentos na vida que te obriga a andar. Há momentos na vida que te obriga a dar um passo. Se tu não der um passo em muitas coisas, nada pode acontecer na tua vida. O que você está precisando, não fica só ajoelhado. Você deve dar um passo. É um passo também importante na tua missão. Não deixa Deus fazer tudo. O profeta já profetizou. Agora você deve dar um passo. Já te falou que vai viajar. Vai esperar o profeta te tratar com essa porra. Essa porra está difícil. Não. Cada um faz. Tem que dar um passo. Eles ouviram como se fosse tanques de guerra. Porque o que o adversário sabia da capacidade do adversário. Se for alugar soldados egípcios, foram reforçar, mas eram só 4 pessoas. Quando vocês andam com a mesma linguagem, quando vocês têm a mesma fala, aí Deus começa a entrar e mudar o som da vossa voz. Deus começa a mudar o som da vossa voz. Eu vou falar para todos dentro da nossa plataforma. Eu vou falar para todos os filhos desta igreja. Quando todo mundo começar a andar com a mesma palavra, o mesmo objetivo, aí Deus começa a mudar o som da vossa igreja. Aí Deus começa a mudar o som do teu ministério. Ao entrar, o que me chamou a atenção é que lá não ficou mais nada. Os inimigos fugiram, deixaram o campo aberto. Os leprosos entraram, conseguiram de comer. O inimigo abandonou. Cuidado do que acontece no mundo espiritual. Para escolher 2 ou 3 só em meu nome. Lá estou presente. Não precisava de ter muita gente para dar susto para o inimigo. Precisou-se de 4 pessoas. Mas que deram 100 armas. Quer dizer que você vivendo armas com não, você vivendo possibilidade de vencer o inimigo. Mas se tu está caminhando com Deus, tudo vai estar facilitado na tua vida. Tudo vai estar facilitado na tua vida. Eles não tinham armas para poder fazer fugir aquele povo. Mas a mesma linguagem, vencer os desafios interior, junto com Deus, os seus passos mudaram são. E aí entraram e encontraram comida. E aí, quando entraram e encontraram comida, tiraram ouros, muita coisa. Mas o que aconteceu no fim? Foram até o portão falar ao soldado para ir contar até o rei. Mas o profeta disse que amanhã vocês vão conseguir. Mas o homem que duvidou, quando o povo entrava para ir tirar as coisas, quando o povo entrava para ir tirar a farinha, ele viu farinha, mas não comeu nele. Ele morreu. Foi pisado no portal, porque ele duvidou. Todo mundo que vai duvidar da palavra de Deus, todo mundo que vai duvidar do milagre de Deus, ele vai dever superar muita coisa. Hoje não acumularás. Você vai ver que aquela pessoa abandonou a tua moça até na vida.
disso. O homem que duvidou da profecia do homem de Deus, Fundamental na profecia da moça da Zau. ele viu, Amor, mas não doeu. velha que tem. Deixa eu te falar uma coisa. Chama amarelo. Quando o profeta dá a palavra profética, A moça da Zau péssima roupa. você não pode duvidar. Eu vou lutar amor. Porque o milagre é fácil. Milagre não é Só fácil. depende da tua fé. Ele pode ganhar A outra. fé é a firmeza. Fez a felicidade. Certeza das coisas invisíveis. Outro mundo A na fé La foi. é viver como se fosse um louco. Precisamos viver o mundo da vida. Acreditar no que é invisível. Quando diga uma coisa visível. Tomar posse do que você nunca viu. Usa posse que você O só Espírito falou. primeiramente receber física. É espírito e a profecia. Quem dá uma palavra profética aqui? Era pensa para o E amanhã, é louco. nesta mesmas horas, É outro. tu vais conseguir Vou o zoar. que Deus preparou para Vou você. chamar para o Amanhã, Aleluia. nesta mesmas horas, É louco. você vai receber Vou o zoar. que Deus preparou para Hoje você. nós estamos para o Por isso, meu pai, por favor. Diga se puder. Deus não falha. Zama fakarata kati. A profecia não falha. Profecia shua kati. A profecia não expira. Profecia de espírito kati. Quando Deus dá uma profecia sobre a tua vida, Dá um zama peça profecia na vida. você passar 2, 3, 4, 5 anos. Até ele tem tua Isso pode se concretizar. o ego sabe. O acontecimento da profecia não depende de você. Não é a profecia de Mas verdade. sim depende de Deus. Ele pode lançar. Quando chega no timing de Deus, Chama como a casa. você vive o acontecimento da Deus profecia. vai dar compulsão à profecia. Assim, hoje é o dia que você tem a acontecimento da Ele profecia. leva o glória e compulsão à Vai profecia. falar hoje. A alma leu. Você vai ver as coisas que você precisa da profecia. Hoje, você vai viver com o milagre de Deus na tua vida. Vai falar hoje. Você vai ver com o milagre de Deus na tua vida. Não, não vai falar da manhã, vai falar hoje. Você vai ver com o milagre de Deus na tua vida. Coloca-te de pé, por favor. Diga. Se trabalha, pode cantar comigo. Vamos voltar depois de 4 meses. Estamos em 6º mês. Depois de 4 meses. Aí estamos em que mês? Não, depois de 4 meses. Outubro, né? Até chegar no mês de outubro, Deus vai abrir uma grande porta para você. Você nem vai ver. Ou comprar até dentro da mamãe. Vai entender tudo que vai ligar. Ou comprar até dentro da mamãe. Deus quer abrir uma porta grande
acontecer, mas também é questão da tua família. Mas vamos usar mal de nossa vida, e diz que vai outro. Mas é fórmula para construir a família. Porque já na aliança familiar, ou il faut écouter, après vamos usar você. Na dixième mois, não pode usar para formar uma porta dele. Já para ti que não tu como malam, ou olhar ao sul, aí uma caixa. Mais comment on va aider à la caixa para eu, a formar uma porta voyage. Français
fez no Deus. Tudo. Et il faut que bénédiction qui va commencer d'avoir vu. Parce que je suis en train de voir dans le 8e mois en train d'impacter, de travailler beaucoup dans ton ministère. Il y a beaucoup de grands banques qui vont commencer à faire. Dans le 8e mois, je suis en train de prêcher dans beaucoup de églises. Mais il y a des campagnes que tu vas commencer déjà à faire. Je deviens en train de bénir les jeunes. Je deviens en train de bénir les jeunes. Je deviens en train de bénir les jeunes. Faire comme une campagne d'évangélisation. Provoquer, toucher les cieux. Le 8e mois, tu auras beaucoup d'ouverture. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire, même si vous travaillez, mais sachez que c'est la bénédiction de l'Éternel qui va agir. Ta vie est liée, ta bénédiction est liée au service de Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Kodutete na marambo za kosala na vie na yo. Kusala nzambe pambolo makasi. Okosala kusala mosusu. Mais eloko epambolo makasi, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Mana leo, esse é o tempo em que chegou e você tem que começar a pregar. Pode vir aqui, vou falar com ele. Dá só 2 minutos. Se o tempo chegar, me dê o seu sinal. 2 minutos. Ah, não, 2 minutos só. Essa é a estação da glória ou da graça que Deus está dando. Você vai começar a pregar muito. Este ano vai se impactar muito no mundo da pregação. Você vai pregar muito esse ano. Vai ser como se fosse uma brincadeira, mas a graça de Deus vai te localizar. A mesma graça que tem, você também se encontra aqui na manhã. Como brincadeira, vocês duas vão pregar muito este ano. Isto já vai começar. Eu só não duvido, isso vai acontecer. Alguém que pode continuar?